Quanto que um casal gasta para morar aqui em Moncton, no Canadá? Esse é o tema do vídeo de hoje. E olha, gente, eu tô aqui com todas as minhas anotações do mês passado. Então eu anotei tudo que a gente gastou para trazer um vídeo bem completinho para vocês. Então, se você quer saber quanto que você vai gastar assim que você chegar aqui em Moncton, no Canadá, fica nesse vídeo porque eu vou revelar tudo para vocês. Então, gente, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beatriz e eu moro aqui no Canadá desde julho de 2023. A gente acabou de completar 2 meses morando aqui. E um vídeo que o pessoal me pediu muito é sobre custo de vida. Por quê? A gente precisa se organizar, né? Para entender um pouquinho mais quanto que a gente vai gastar assim que a gente chega aqui no Canadá. Então, só quero lembrá-los que nesse vídeo eu vou falar os custos para nós que moramos na cidade de Moncton, na província de New Brunswick, tá? Dependendo da província, vai mudar um pouquinho, obviamente, né? Porque aqui no Canadá, cada província tem um valor de salário mínimo e isso vai afetar um pouquinho nos preços, tá? Outra coisa que afeta bastante é em relação ao imposto. Então, por exemplo, aqui em New Brunswick, a gente paga 15% de imposto. Quando você vai lá no mercado e vê que um produto custa $1, não é só aquele $1. Às vezes a gente toma um susto, né? Porque sempre tem a taxa da província. Tem províncias que a taxa é 5%, como Alberta, e isso vai variar, tá bom? Então, bora lá! O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre moradia. Quanto que a gente gasta com aluguel aqui na cidade de Moncton? Bom, vou falar de mim. A gente paga na nossa casa de 2 quartos, que é uma townhouse, $1.500 já com tudo incluso. Então, já tá incluso água, energia e aquecimento, tá? O que eu posso falar para vocês do convívio que eu tenho com outras pessoas? Eu tenho um casal de amigos que eles moram num apartamento de 2 quartos e eles pagam em torno de $1.250. Tem um casal de amigos que mora num estúdio que paga em torno de $1.050. Então vai depender do tamanho da casa, tá? E eu também tenho feito algumas visitas para algumas famílias que eu tô tentando ajudar a achar imóvel aqui em Moncton. E uma casa, por exemplo, de 3 quartos, já tá em torno de $1.800 a $2.000. E algumas dessas casas não estão inclusos os gastos de luz, de água e de aquecimento, tá? No nosso caso é incluso aqui porque aqui é um condomínio, né? Faz parte de várias casas de um condomínio. Então aqui nesse imóvel é tudo incluso. Então esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante da gente falar. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é sobre transporte. Então aqui a gente chegando em New Brunswick, a gente já decidiu comprar o nosso carro. Tem também o ônibus. Aqui na província, a gente paga no ônibus $3 por passe. Toda vez que você pegar o ônibus, você vai pagar esse valor. O litro da gasolina custa $1,79. Então aqui, o custo que eu tenho com o transporte é na gasolina, né? Como eu falei, eu tenho um carro. E a gente tem gasto, em média, de $150 por mês com gasolina. E outra coisa que eu tenho de gasto em relação ao meu meio de transporte, que é o carro, é o seguro, gente. No Canadá, se você tem um carro, ele é obrigatório o seguro para terceiros. É diferente do Brasil, que a gente tem seguro pela nossa propriedade. Se alguém roubar o carro, a gente ressarcir. Aqui o seguro ele é obrigatório porque se acontecer de você bater num outro carro, de você atropelar uma pessoa, você tem que ter uma cobertura em relação a isso. Então os valores são bem diferentes das coberturas. E aqui a gente tem pago no nosso carro um valor de $217 por mês de seguro. E esse valor é porque a gente fez com a carteira de habilitação brasileira. Lembrando que a gente está em New Brunswick e aqui nessa província tem 2 seguradoras que eles fazem seguro para quem é recém-chegado no Canadá, tá? Dependendo da província que você morar, você não consegue fazer seguro. Isso são informações que eu obtive com uma brasileira que ela tem corretora de seguros, é ela que fez a cotação dos nossos seguros, a Alessandra. Eu vou deixar o contato dela aqui para vocês, se vocês precisarem entrar em contato com ela, ela é super legal. Mas a gente paga $217 por mês no seguro com a carteira brasileira e assim que os dois tiverem passado, né, que tiver a carteira
canadense vai reduzir para uns 150 dólares. E outro seguro que a gente também tem que pagar é o seguro da nossa casa. Por quê? Aqui é obrigatório, não é obrigatório, mas é recomendado você ter seguro do imóvel que você mora. O proprietário, ele já tem seguro, mas esse seguro, ele protege o imóvel em si. E o que a gente fez protege as nossas coisas que tem aqui dentro, né? Nossos móveis, enfim. Então a gente paga mais 40 dólares por mês do seguro da casa. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre internet e o custo que a gente tem com o celular. Porque hoje em dia, isso é um custo básico, né, gente? Quem que fica sem celular, quem que fica sem internet? Então, a gente gasta em cada celular 50 dólares e aqui o plano não é ilimitado. Eu morei um tempo na Irlanda e lá o meu plano era ilimitado, então isso é um pouquinho diferente. Mas o meu eu tenho acesso a 50 GB de internet. Como eu produzo bastante conteúdo, eu acabei pegando esse. E mais o Wi-Fi daqui de casa, a gente paga mais 50 dólares. Então, totalizando internet mais celular, né? Plano de celular, a gente gasta em torno de 150 dólares por mês. Outro ponto que é uma das maiores curiosidades de quem tá vindo pro Canadá, que quer saber sobre o custo de vida com alimentação. É um custo, gente, que quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que ia comprometer bastante o nosso orçamento, a gente já sabia disso, tá? E aqui, eu já até fiz uma média conversando com as outras pessoas, eu e o Alan, a gente gasta em torno de 700 a 900 dólares por mês com alimentação. Lembrando que, gente, a gente não passa vontade e a gente tem uma alimentação que a gente tenta o máximo não comer besteira, mas a gente gasta bastante porque o Alan leva marmita no trabalho dele, então a gente faz todas as refeições em casa durante a semana. E aí a gente tenta sair 1 ou 2 vezes por semana para comer alguma coisa fora. Então a gente tem gastado em torno de 700 a 900 dólares. Lembrando que somos só nós dois. E tem outros casais que economizam mais e conseguem gastar em torno de 600 dólares por mês. Agora, se você é uma família, né, de 4, 5 pessoas, isso vai variar, obviamente, né? Mas a gente tem esse gasto de mais ou menos isso. Lembrando que isso é só de mercado, tá? 796, 900 dólares de mercado. Agora eu vou falar pra vocês, final de semana, quero sair pra comer uma pizza, quanto que eu gasto, tá? Então, por exemplo, a gente foi comer um hambúrguer no Wendy's, os dois comendo um combo completo no Wendy's, a gente gastou 35 dólares. Pizza, se você comprar uma pizza, você consegue comprar pizza por 25 dólares. A gente foi passear com uns amigos também, anotei aqui, a gente foi num lugar de sinuca, a gente também comprou algumas coisas para beber e para comer lá, tipo uns aperitivozinhos, a gente gastou 25 dólares por casal, tá? Então, assim, rolezinho, tipo pizza, hambúrguer, mais ou menos uns 25 dólares. Agora, por exemplo, a gente completou 10 anos juntos e a gente se deu o luxo, né, de ir num restaurante italiano para comemorar. Média no restaurante do preço de um prato é de 30 dólares, mais ou menos, e a nossa conta final com sobremesa, prato principal, mais a gorjeta e o imposto, a gente gastou na conta em torno de 90 dólares, tá? Então, assim, obviamente você encontra lugares mais baratos. Eu almocei com uma amiga num restaurante mexicano, a gente gastou as duas 45 dólares no almoço. Então vai variar bastante, tá? Tem restaurantes mais caros, tem restaurantes mais baratos. Então é legal para vocês terem uma ideia de quanto que vocês vão gastar com alimentação se vocês forem passear aqui em New Brunswick. E então eu gostei de trazer esse conteúdo para vocês. Outra coisa que eu anotei aqui, que é importante saber, como a gente tem a nossa melzinha, né? Nosso animal de estimação, a nossa pet, a gente também tem um gasto com a Mel. A gente gasta mais ou menos com a ração dela no mês 54 dólares. A gente costuma comprar um saco de 3 quilos e dá mais ou menos isso. Acho importante falar, porque muita gente que vem pra cá vem já com cachorro. Então é um gasto que a gente também tem. Então, gente, vamos somar tudo? Coloca aí, 1.500 de aluguel, em média 800 com alimentação, 220 com seguro do carro,
40 com o seguro da casa, mais 150 de internet e plano de celular, mais 150 dólares de gasolina, mais uns 200 dólares de lazer, mais 60 dólares da Mel. Isso tudo totalizando vai dar em torno de 3 mil dólares, tá? Lembrando que aqui em New Brunswick, o salário mínimo, né, a hora do trabalho, que a gente calcula assim aqui, tá? É de 14,75. Então, uma pessoa vai tirar, trabalhando full time, uma média livre de 2 mil dólares, tá? Isso levando em consideração que aqui também tem um imposto no nosso salário. Então, esse imposto no salário é em torno de 17% a 23%, vai depender muito de onde você trabalha, do valor que você recebe. Mais uma coisa importante que eu quero falar para vocês, diferente da Irlanda, a minha comparação sempre vai ser a Irlanda, porque foi o último país que eu morei. E uma coisa bem diferente que eu percebi de lá pra cá aqui é muito comum você ver pessoas que ganham mais que o salário mínimo, tá? Normalmente o salário mínimo vai ser para cargos de entry level, né? Que é onde nós imigrantes começamos. Que é, por exemplo, eu trabalhando na Dolorama, eu tô ganhando o salário mínimo. Se você vai trabalhar num fast food e tal. Mas, por exemplo, algumas pessoas que trabalham com logística já conseguem ganhar 19, 21 a hora. Algumas pessoas que eu conversei que trabalham também em lojas, mas já estão há um tempo, já conseguem ganhar 16 a hora. Tem algumas meninas que eu conheci que trabalham com limpeza, que conseguem ganhar 18 a hora. Então, isso vai depender muito, tá? Mas aqui eu vejo que é muito mais fácil você conhecer uma pessoa que ganha mais que o salário mínimo do que lá na Irlanda. Então, esse valor que eu passei para vocês de 2 mil por pessoa, essa pessoa receber só o salário mínimo. Então, achei que esses valores estão, assim, valendo a pena, se a gente parar para pensar o quanto que a gente gastava no Brasil, que aqui, por exemplo, a gente não tem que gastar com convênio médico, porque a saúde é pública, então a gente não tem gasto nenhum em relação a isso. Aqui é um condomínio, mas eu não tenho que pagar condomínio. No Brasil eu tinha que pagar condomínio. Então, são coisas a mais que a gente pagava no Brasil que aqui a gente não paga. E já dá uma diferença muito grande no orçamento. E sem falar que o mercado lá era muito mais caro, gastava muito mais do que R$800. E a gente sempre faz a comparação de 1 para 1, porque aqui a gente ganha em dólar, então a gente tem que pensar em dólar, e no Brasil, quando você ganha em real, você pensa em real, tá bom? Mas, enfim, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado você no seu planejamento, se você tá pensando em vir morar aqui em Moncton, para você poder se organizar. Eu sempre falo para todo mundo que vem conversar comigo, Bia, quanto que você acha que eu devo levar? Gente, tentem trazer pelo menos 3 meses de cash desses valores que eu falei. Então, mais ou menos 3 mil para o casal, tenta trazer pelo menos uns 9 mil para você ficar uns 3 meses tranquilo. Claro que, né, a gente espera chegar e já começar a trabalhar, mas quando você começa a trabalhar, é experiência própria, tá? Aqui eles fazem o pagamento a cada 2 semanas. Só que quando você começa a trabalhar, você só vai receber depois de 3 semanas. Então é muito importante a gente ter esse dinheiro. Quando você vai fazer o seguro do seu carro, você já tem que pagar primeiro e a última prestação. Então, são coisas que a gente tem que ter um dinheirinho guardado. Vai comprar o carro, você tem que pagar também o imposto e o documento do carro. Então, se atentem a isso, se organizem para vocês chegarem aqui de uma maneira tranquila, que é o que a gente espera quando a gente sai do nosso país, né? Então, espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa aqui nos comentários se você que mora já aqui no Canadá, quanto que você tem gastado por mês pra gente comparar, pra gente ver como que tá sendo em outras províncias também. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Eu trago conteúdos toda semana sobre a vida por aqui. E se você ainda não me segue lá no Instagram, já me segue lá, que é o @BiaInCanada_. Eu tenho postado conteúdos em tempo real, contando todas as novidades da nossa vida por aqui. Tem 2 meses que a gente tá aqui, mas parece que a gente tá muito mais. Então, espero ter te ajudado. Te encontro no próximo vídeo. Até mais!